Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando, terça-feira aí, o time se representou hoje, né, folga ontem, depois lá da derrota pro Palmeiras, a chamada semana cheia para treinar, domingo 6h30 Cruzeiro e, como eu sempre falo, né, rumo aos 45, depois pré-Libertadores, depois Libertadores, sempre pensando para frente, né? Faltam mais de 10 jogos para o Vasco aí, talvez 12 jogos, né? 13 jogos. É impossível que a gente não faça 10 pontos. E torci aí para a gente, no dia 2 de outubro, primeira partida lá na Casa do Galo, e 17 de outubro aqui em São Januário, a gente possa passar para a final aí da Libertadores, perdão, da Copa do Brasil. Estou com Libertadores na cabeça, para a Copa do Brasil, né? Não só pela questão da grana, mas também pela questão da grana, né? Como a questão também do Vasco chegar numa final depois de 2011, né? Nunca mais depois de 2011, já se vão aí 13 anos que o Vasco conseguiu chegar a uma final de Copa do Brasil e ter conquistado a sua única Copa do Brasil em 2011, né? Então, vamos que vamos. Bom, Rafael Paiva, Ramon Dias, dizem, né, aí a mídia tradicional, youtubers também, eu escuto muita coisa, eu vejo muita coisa, né, e pautuo aqui, né, faço uma pauta, o que eu preciso falar, meus inscritos, né? O Rafael Paiva está usando demais a base, o Ramon Dias não usava a base. Não concordo com isso. Rafael Paiva é a minha tese, vem colocando o Rayan, porque tem que vender, né? Bota o Leandrinho de vez em quando e tal, mas parou de colocar o JP, né? Então o Rafael Paiva não coloca em profusão base, vem colocando aos poucos, à exceção do Rayan, que tem aí uma obrigatoriedade, entre aspas, de vender para se sustentar, né? Vamos rezar aqui para passar pelo Galo, pegar mais um dinheiro de gratificação, não, o valor da Copa do Brasil, né? Você vai passando de fases, temos que ganhar esse valor aí, né? Querem vender o Rayan para poder chegar a dezembro e, como o Pedrinho me falando, 2025 tentar aí resolver a história. Majoritário, minoritário, SAF, etc, etc, etc. Então, Ramon Dias usava pouco a base, o Rafael usa muito? Não. Rafael Paiva vem usando aí aos poucos, né? Colocou Estrela, se machucou, colocou o JP, não vem colocando mais JP, né? Lincoln colocou quando precisou o zagueiro, não colocou mais, né? Vem só insistindo com o Rayan e o Leandrinho de quando em vez entra. Bom, recorde de público. A mídia imunda, a mídia suja, né? Notadamente a Globo, o Globo.com, o GE, né? Que eu só tenho um vídeo, o GE se contradisse, né? Eles soltam informações colocando o Vasco como a quinta maior torcida, né? E o Vasco vai lá num campo neutro, acessível a Palmeiras e Vasco. O Vasco coloca mais 100 pessoas para recepcionar o seu time e bota mais gente dentro do estádio do Mané Garrincha, provando que a gente é aí a quarta torcida, talvez a terceira, e chegando próximo ao Corinthians, né? Eu sempre lembro, ou nunca esqueço, tanto faz, acho que foi o Vladimir do Corinthians que falou que aquele tempo inteirinho que o Corinthians ficou sem ganhar nada, sem nada a ganhar, ele falou, ídolo, parentesco, né? Então o Vasco tem, a família vascaína se perpetua aí, né? De avô para pai, pai para filho, ídolos, né? A nossa bandeira e tal, esse é o Vasco. E o recorde de público não foi decantado como deveria ter sido pela mídia. A mídia imunda, se fosse o Flamengo, né? Palmeiras, Corinthians, mais Flamengo e Corinthians, né? Olha, mais uma vez o Flamengo bateu recorde de público e tal. Mas o Vasco não, notinha pequena, né? Continuando aí para provar que a mídia é imunda contra o Vasco, né? O Vasco tinha que criar uma televisão do Vasco, plano de saúde do Vasco, mercado do Vasco, parque de diversões do Vasco, né? Brincadeiras à parte, é a luta contra o sistema mesmo, né? Bom,
Falando de luta contra o sistema, saiu aí um estudo, né? O Vasco é um time que menos se beneficiou do VAR, Palmeiras é o time que mais se beneficiou do VAR. Não vou entrar em méritos, que eu não sou choradeira, mas tem um estudo aí sobre isso. Então não seriam divagações, não seria leviandade dizer que o Palmeiras, né? Ou reafirmar o que o Verratti falou no final do jogo, contra o Palmeiras. Toda vez que jogamos contra o Palmeiras, o Vasco é prejudicado, segundo o Verratti. Ryan falhou, todo garoto vai falhar, jogador maduro falha, porque o Ryan não vai falhar. Mas o assunto sobre o Ryan é simples. Não gostei da análise do Rafael Paiva dizendo que ele tem que ser tratado como todo jogador é tratado. O jogador quando pisa na base, o jogador da base quando pisa no profissional já tem que ser tratado como jogador profissional. Não é assim, nunca vai ser, a não ser as exceções, né? Neymar, o próprio Coutinho, né, que entrou na base destruindo, veio pro profissional destruindo, foi vendido. Cada jogador tem seu momento. Então trazer um jogador da base e dizer que ele tem que ser tratado igualmente a um profissional que já está cascudo, né? Já está pronto para as porradas da vida, não sei. Falhou contra o Palmeiras, aí joga em casa, tem uma falha, é vaiado. Tem que segurar um pouco mais jogador da base. Não é assim colocar no profissional, dizer que está pronto, que entrou no profissional tem que estar pronto, que o jogador da base que subiu agora tem que ser tratado como um jogador profissional, como todo e qualquer jogador. Não discordo, mas respeito aí opiniões diferentes. Maxime Domingues, né? Entrou pouco, jogou pouca minutagem. Tem que colocar mais esse jogador aí, né? Você pode usar ele como homem de meio de campo, marcando, mas também pisando na área, né? Que o nosso país não pisa, alguém tem que pisar, né? Paulinho às vezes pisava na área, o Marlon pisava muito na área, né? Então o Maxime tem que jogar mais. Vamos saber agora qual função ele vai utilizar o Maxime, né? Terceiro homem de meio de campo, pelas pontas, vamos ver aí. É um jogador que pode dar certo aí, né? Mas não quero queimar minha língua, em absoluto, e nem fazer aqui prognóstico, porque eu não sou desses caras, né? Acho até que o Jean David entrou bem num jogo aí qualquer, que eu não vou lembrar agora, depois não jogou tão bem e já não entrou mais, né? Então tem que ser dado as chances aos pouquinhos, né? Para as pessoas. Bom, jogadores. Sócio torcedor está estagnado. 62.239 torcedores. Vasco não está fazendo propaganda, não está fazendo campanha, nada, né? E Pedrinho é uma fonte de renda, né? Bilheteria, sócio torcedor, né? Então deixa um recado aí, né? A gente não pode ter 62 mil e pouquinho, enquanto os outros times aí com menos torcida que o Vasco ter aí 100 mil ou mais que 100 mil, né? Para fechar, a mídia imunda, youtubers imundos, né? Voltaram a botar a Crefisa dentro do Vasco, dizendo que a Crefisa vai deixar o Palmeiras e que o caminho seria Vasco, Crefisa se aproximando do Vasco, né? Mais uma vez, já falei aqui que a Crefisa vai tentar o Vasco se ela não se reeleger. Se ela se reeleger, não tem Crefisa. Se ela não se eleger, ela vai tentar aqui, né? Comer pelas beiradinhas, porque o Vasco é dinheiro, né? Que o Vasco é dinheiro. E ela fala muito mal de SAF, né? Seria uma parceira, naming rights, entraria como sócia na SAF, não sei, vamos aguardar. Mas Vasco é uma mina de dinheiro e os diretores do Vasco, os presidentes do Vasco, né? De 2000 para cá, conseguiram fazer o Vasco milionário, Vasco pobre. Se gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like aí para mostrar no YouTube engajamento, sininho para receber do YouTube as notificações quando meus vídeos forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.